É, realmente é um dia maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Porra, que dia gostoso. E fim de outono já. Pessoal, eu queria inaugurar uma nova série de vídeos aqui nesse canal. Eu vou fazer análises de filmes e séries. Não é legal? Hoje nós vamos falar de uma minissérie daquele canal vermelhinho de streaming, que todos vocês sabem qual é, que se chama O Império dos Chimpanzés. Pois bem, o filme é muito interessante. Eu falo filme, tá, gente? Mas ele é dividido em 4 ou 6 capítulos, eu não me lembro muito bem. Mas a estrutura dele é uma estrutura de documentário. E é um estilo de documentário que eu particularmente gosto muito. São esses documentários de mundo da natureza. Porque na verdade quem está falando ali não são os bichos, né? Quem está realmente discursando ali é o documentarista. Mas a proposta deste documentário, meus caros amigos, é falar sobre a organização social dos chimpanzés. Eu não sei se vocês sabem, mas os chimpanzés são 98% similares ao ser humano, ao Homo sapiens sapiens, vulgo nós. Assim, geneticamente, né? 98% de similaridade. Eu não sei o que isso significa em termos práticos, mas é muito louco você pensar que tem uma outra espécie que compartilha 98% do código genético, ou seja, da constituição dos órgãos internos, do senso de humor e das regras de organização social, porque o chimpanzé é um bicho muito social. E aí, no Quênia, se não me engano, eles fazem todo o registro, a filmagem dessa minissérie lá, dentro de uma reserva, dentro de um parque natural, onde você tem uma população assim considerável de chimpanzés, e eles vão se concentrar em 2 grupos ou 2 bandos, porque os chimpanzés eles andam em bando. São bandos meio que familiares, né? Porque você tem muito cruzamento entre os indivíduos daquele bando. Não é muito diferente se a gente pensar em um povoado, né? Onde o Homo sapiens sapiens, que somos nós, acabamos nos sedentarizando, nos organizando. Pensar em uma situação de vida rural, né? Você tem pequenos bandos, pequenas aldeias, pequenas vilas. E aí, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, todas as questões fundamentais da humanidade, da moral e da organização da vida em sociedade, elas estão mais ou menos meio que presentes nesse documentário, só que interpretadas por chimpanzés. Isso é muito louco, é muito louco. Basicamente assim, eles pintam a cena como, olha, tem um bando aqui, que é um bando que fica aqui na área central dessa reserva, e a gente vai chamar eles de grupo oeste, tá? E aí eles têm lá os personagens, e aí eles dão um nome para cada um dos chimpanzés. Toda vez que o chimpanzé aparece o nominho dele. Aí você vai, né, criando aquela empatia, você vai criando aquela identificação com aquele chimpanzé, com aquela chimpanzéia, sei lá se chama assim, fêmea de chimpanzé. Aí você vai criando aquela identificação. E aí tem lá o chefe do bando. E aí quando eles vão falar do chefe do bando, eles falam de toda a dimensão relacionada com a disputa de território, disputa de recurso. É muito bem construído o argumento dos caras. Porque basicamente os chimpanzés, eles comem tudo, né? Eles comem fruta, eles comem carne. Só que
Para matar a fome mesmo, eles dependem das árvores. E aí o território que eles ocupam e que eles defendem, e todo esse jogo social dos chimpanzés em relação à defesa do território deles, tem a ver com a quantidade de árvores frutíferas boas e produtivas que eles têm nessa área. Que aí vai ser o território que eles vão defender. A defesa do território é liderada pelo líder do bando. E esse líder do bando, ele meio que submete todo o bando dele a um regime meio de terror. Sabe como é que é? Fica tocando terror, meio do nada. Tá lá tudo tranquilo, eles estão lá catando pulga no outro. De repente o chefe do bando pega um pedaço de pau, começa a quebrar um pedaço de pau. Ah, gritaria! Ah, todo mundo tem que subir. Se alguém ficar moscando na frente, toma uma paulada do chefe. E aí de repente ele para, porque é só pra lembrar todo mundo de que ele é o chefe do bando. Será que tem ser humano que se comporta desta maneira? Quem já sofreu bullying na escola, quem já praticou bullying na escola, sabe bem do que eu tô falando, né? É um comportamento meio que do bicho mesmo, do bicho que a gente é, né? Essa coisa de defender o território. E aí tem algumas nuances, tem alguns detalhes desses comportamentos sociais dos chimpanzés que vão sendo apresentados, explorados e vão ajudando a compor este discurso ao longo do documentário. Por exemplo, o ato de fazer o cafuné ou de catar piolho no coleguinha é uma coisa que os chimpanzés praticam muito. Eles ficam lá o dia inteiro catando o piolinho e tal, só que não é um gesto desinteressado, né? É um gesto que demonstra um vínculo social do tipo aliança. Olha só que legal, é um jeito de você demonstrar e reforçar as alianças sociais que você tem dentro do bando. Então, funciona assim: se eu deixo alguém catar piolho em mim, eu estou reforçando a minha superioridade naquela relação. Se eu retribuo a catação de piolho, significa que eu estou colocando aquele indivíduo que estava catando piolho em mim no mesmo nível que eu, né? Então a gente, considerando que a gente é chimpanzé, né? A gente passa a ser no mesmo nível. E aí, toda a organização, e aí eles começam, aí o documentário começa a ficar interessante. Toda essa organização política dos chimpanzés, ela depende de como essas alianças são feitas, desfeitas e refeitas dentro do bando, né? Então todo mundo quer catar piolho do chefe, só que o chefe não vai retribuir a catação de piolho. E aí tem um macaquinho mais novo lá, que também tá ficando grandão, tá ficando forte, já pode ser um candidato a ser chefe do bando na próxima rodada, ou quando o chefe do bando rodar. Que ele fala assim: não vou catar piolho desse cara, ele não vai retribuir mesmo, então eu vou ficar aqui na minha. Qual é que é? Aí, ao tomar essa atitude, ele se coloca em antagonismo em relação ao chefe do bando, e ele passa a ser um cara que disputa essa liderança, né? E aí essa dinâmica ela é constante na vida destes chimpanzés, que são os animais grandes, cara. São os primatas aí de, sei lá, 70 quilos, os machos maiores, né? Deve pesar uns 40, 45 quilos uma fêmea adulta. E eles são muito parecidos com a gente. Eles têm uma estratégia de reprodução que é de alto investimento na prole. Então, cada mãe chimpanzé ela vai ter um chimpanzézinho por gestação. Estou passando aqui na contramão. Ela vai ter um chimpanzézinho por gestação, e esse bicho vai demorar muitos anos para ficar autônomo, né? Para conseguir arrumar sua própria comida e para ser considerado um indivíduo dentro daquele bando. Acho que com 7, 8 anos só eles chegam nessa fase da vida deles. E aí o documentário vai caminhando, vai contando a vida, vai explicando como é que o chimpanzé faz. Aí você vai falando: nossa, mas é muito parecido com o que eu acho que eu sou também. Até que eles entram em guerra, né? Contém spoiler, tá?
eles entram em guerra com outro bando, que é um bando menor. E aí eles vão falar um pouco das estratégias de organização social deste outro bando e no que eles diferem deste bando central. Abriu. E aí eles começam a focar um pouco nas diferenças de, né, quando eles mudam a perspectiva para este outro bando de chimpanzés que disputa o território, eles começam a entrar numa espécie de análise das estratégias de formação de alianças dentro do bando. Eles falam, olha, esse bando aqui, eles... no outro bando lá, as mulheres... olha, as fêmeas não participam da vida social e da caçada e da guerra. Só que neste outro bando, sim, as fêmeas adultas, elas também participam deste jogo social. E aí isso torna eles um bando que, embora menos numeroso, eles são uma máquina de guerra. E aí eles vão entrar em conflito. E conflito por território, porque aquele outro bando está em expansão, enquanto este primeiro bando, o bando oeste, ocidental, ele está meio que em decadência, em declínio. E aí é toda essa dinâmica, como se fosse uma dança entre dois bandos. E aí o chimpanzé, ele tem uma aliança que é de sangue e de morte com o bando dele. Ele não muda de bando, a não ser em algumas circunstâncias, como por exemplo jovens fêmeas que são expulsas dos seus bandos e vão, né, chegar sozinhas em um outro bando que tiver em ascensão e vão se integrar ali. E aí esse é um comportamento aceito nos chimpanzés. E aí a conta fecha, porque isso garante uma variabilidade genética e você vai ter troca de genes entre os bandos. E cara, é lindo, é maravilhoso, é muito legal. Assim, ficam algumas discussões de fundo ideológico, né? Como por exemplo essa ideia de que a competição feroz pelo território é uma coisa inescapável da natureza. Dá para concordar com esse argumento, mas também dá para discordar, né? Quando a gente pensa no ser humano. Mas tirando isso, cara, olha, um dos melhores documentários desse tipo que eu já tive a oportunidade de assistir. Recomendo demais. E por hoje é só, pessoal. Vou deixar um abraço para vocês e queria saber se vocês gostaram dessa análise de filminhos aqui do canal. Beijo!